Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Tourão. E esse daqui é o... E hoje vamos para a sexta aula do sexto ano do ensino fundamental. Então, se você perdeu a aula número 5, clica aqui no nosso link e volte lá e veja a aula número 5, onde nós falamos de potência de números naturais. Porque hoje nós iremos entrar num assunto muito importante, que é MMC e MDC. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não fique de fora das nossas aulas, porque toda semana eu estou postando aulas novas aqui no canal, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio. Tudo bem? Se inscreveram? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, pega sua caneta, pega seu lápis, pega o nosso material didático e vem matemática em alta! E aí, galerinha, pegaram o material? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, como eu já falei para vocês, hoje nós iremos falar sobre MMC e MDC. Primeiramente, vamos falar de MMC, tá? MMC é a abreviação de quê? Olha aí. MMC é a abreviação de mínimo múltiplo comum, tá? Professor, como assim mínimo múltiplo comum? Lembra lá que nas aulas anteriores, no nosso material apostilado anterior, nós falamos de múltiplo. Vimos que múltiplo é toda a... Como foi que eu expliquei para vocês? Múltiplo era a tabuada do número. Ah, quem são os múltiplos de 3? É a tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, assim sucessivamente. Até o infinito. Lembra que múltiplo não tem fim. Ah, quem é múltiplo de 6? É a tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim sucessivamente. Até onde? Até o mais infinito. Lembraram? Então hoje, o que nós iremos fazer? Pegar o múltiplo desses números e ver o que tem de comum entre dois múltiplos e pegar o menor. Quer ver? Olha pra cá comigo. Bora ver um exemplo aqui. Fala pra mim quem são os múltiplos de 3. Lembra que os múltiplos começam onde? No 0. Então, ó, 0, 3, 9, 12, 15, continua, vai. 18, 21, mais um pouquinho. 24 e vai embora. E o 4? 0, 4, 8, 12, que mais? 16, 20, 24, 28, tá bom. Muito bem. Aí eu pergunto. Peraí. Só dividir aqui. Quem seria o MMC de 3 e 4? Bom, lembra lá? MMC, mínimo múltiplo comum. Então presta atenção para cá. O que tem de comum nos dois aqui? Bora lá. 0, 12, 24. Tem só esse de comum? Não, continua. Vai ter mais MMCs comuns. Porém, eu quero todos? Não, eu quero quem? O mínimo, ou seja, o menor. Desse aqui, quem é o menor? Ah, professor, o menor é o 0. Tá, tudo bem. Mas lembre lá, pessoal, que o 0, ele é múltiplo de qualquer número, tá? Ou seja, o 0 nessa hora aqui não vai contar, porque sempre o mínimo múltiplo comum de qualquer número seria o 0. Então ele não conta, tá bom? Então eu vou eliminar o 0. Quem vai ser o menor múltiplo comum? O menor vai ser o 12. Logo, o MMC entre 3 e 4 é quem? 12. Tudo bem?
Tudo bem? Deu para entender? Ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu quiser tirar o MMC entre dois números, eu vou ter que pegar a tabuada dos dois, vou colocar, e o primeiro número que aparecer será o MMC? Teoricamente sim. Mas tem outra maneira de a gente fazer isso. A gente não precisa destrinchar os dois múltiplos, os múltiplos dos dois números. Não precisa. Como a gente vai fazer? Olha pra cá. Por exemplo, quanto é o MMC de 12 e 16? Tá? Eu posso fazer os múltiplos de 12, os múltiplos de 16? Posso fazer. Mas também posso fazer assim, ó. Eu pego o 12 e o 16 e saio dividindo eles por números primos. Lembra lá, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Tá? Aí, ó, eu só vou dividir por 2, só vou dividir por 3 quando não der mais por 2. Só vou dividir por 5 quando não der mais por 3. Só vou dividir por 7 quando não der mais por 5. E assim sucessivamente. Tá bom? Então olha pra cá. Dá pra dividir esses números aqui por 2? Dá, não dá? Lembra lá do critério de divisibilidade que nós vimos na apostila anterior. Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. São pares? São pares, então dá para dividir. Vamos lá. 12 dividido para 2, 6. 16 dividido para 2, 8. Dá por 2 ainda? Dá por 2. Enquanto tiver número par, eu vou dividir por 2. 3, 8 dividido para 2, 4. Ainda tem número par? Tem, então continuo dividindo. Dá para dividir o 3 por 2? Não. Quando não der para dividir, pessoal, você repete o número. 4 dividido para 2, 2. Ainda dá por 2? 3, 1. Pronto. Ainda dá para dividir por 2 aqui? Não. Então eu vou pular. Quem é depois do 2? É o 3. Então dá para dividir por 3? Dá por 3. Vai dar 1, vai dar 1. Toda vez que der 1 em 1, acabou. O que você vai fazer? Fazer um traço e vai multiplicar. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Ou seja, o MMC entre 12 e 16 é quanto? 48. Assim você pode fazer com qualquer número, pessoal. Qualquer número, aí você consegue fazer esses cálculos. Tudo bem? Então assim você vai calcular o MMC. Tá? Ah, professor, então, se quiser calcular o MMC, eu faço essa divisão aí ao mesmo tempo utilizando números primos, certo? Certo. Tá, mas aonde eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Para que eu vou usar isso? Muito boa pergunta, filho, muito boa pergunta. Você quer ver isso como vai ser no seu dia a dia? Então, olha esse exemplo aí. A Joana foi ao médico e agora tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas e um analgésico de 8 em 8 horas. Tomou os 2 comprimidos às 16 horas. A que horas voltará a tomar os 2 comprimidos ao mesmo tempo? Bom, pessoal, olha pra cá. Bom, aqui é o seguinte. Vamos tentar entender a situação. Joana teve que tomar 2 remédios. Uma de 12 em 12, outra de 8 em 8. O que aconteceu? Em uma determinada hora do dia, ela tomou os 2 comprimidos ao mesmo tempo. Aí a pergunta é: quanto tempo depois, ou quantas horas depois, ou em que dia ela vai tomar os 2 comprimidos de novo
ao mesmo tempo, os dois juntos, tá? Só confirmar. A que horas? No caso, ela perguntou hora, não perguntou dia, tá? Que horas ela voltará a tomar? Então, presta bem atenção para cá agora, pessoal. Bom, toda vez que você pegar uma questão e der ideia para você de futuro, aconteceu uma coisa hoje, quando é que vai acontecer de novo? Ou seja, ideia de futuro, tá? Vai acontecer uma coisa hoje e quando vai acontecer de novo? Entendeu? Então, toda vez que der essa situação para você, você vai falar e vai fazer o MMC, tá? É uma questão simples, uma questão direta. Você entendeu que fala de futuro? Se é futuro, você está falando de MMC. Então, é bem simples. Olha lá. Se toma um de 8 em 8 e o outro de 12 em 12, então, tira o MMC. MMC de quem com quem? De 8 e 12. Vamos lá. 8 e 12. Tudo por 2 dá 4, dá 6. Tudo por 2 dá 2, dá 3. Tudo por 2 dá 1, dá 3. Tudo por 3 dá 1 e 1. Só multiplicar, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, desculpa, 8 vezes 3, 24. Ou seja, MMC entre 8 e 12 vai ser 24. Trazendo isso para a questão, pessoal, esse 8, esse 12 não é horas, ou seja, esse 24 vai ser 24 horas. Daqui a 24 horas, essa coisa vai acontecer novamente. Deu para entender? Ou seja, se às 16 horas ela tomou esse remédio, 24 horas depois, ela vai ter que tomar os dois remédios novamente. Professor, então vou pegar 16 mais 24, vou somar, dá 40. Então em 40 horas ela vai tomar de novo? Não, filho. Não. Calma. Respira. Presta atenção. Presta bem atenção. Eu estou trabalhando com dia e estou trabalhando com hora. O dia tem 24 horas só. Deu 24 horas, zera. Vai mais 24 horas. Ou seja, se o dia tem roda de 24 em 24 horas e o meu tempo, e o meu período aqui é de 24 em 24, ou seja, ele vai tomar os dois remédios novamente no outro dia, às 16 horas também. Tá? Deu para entender? Então, que horas eles vão tomar o remédio novamente? Que horas ela vai tomar os dois comprimidos novamente? Ela vai tomar o comprimido novamente às 16 horas do dia seguinte. Tudo bem? Responda a pergunta. Lembre, todo problema tem uma pergunta. E se tem uma pergunta, requer uma resposta. Não se esqueça disso, pessoal. Tá bom? Isso aqui não é resposta, isso aqui é cálculo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Então agora vamos falar de MDC. Tá? Veja aí. O que significa MDC? Máximo divisor. MDC. Máximo divisor comum. Bom, pessoal, olha para cá. No MMC, nós falamos de múltiplo. Agora no MDC, nós vamos falar de divisor. Lembra lá quem são os divisores de um número? Os divisores de um número são todos os números que dividem um número. Por exemplo, quem são os divisores de 6? Ou seja, quem são os números que dividem 6? 1,
o 2, o 3 e o 6. Ou seja, esses 4 números são divisores de 6. Quem são os divisores de 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Por quê? Esses 4 números dividem o 10. Tá? Tudo isso vimos na nossa apostila anterior, né, pessoal? Então, olha para cá. Então, quando eu falo de MDC, eu estou falando de máximo divisor comum. Ou seja, estou falando de divisores. Então, olha para cá. Divisor de 12 é quem? Fala para mim. Quem são os números que dividem o 12? 1, 2, 3. Aí, pessoal, lembra lá que foi que eu ensinei para vocês? Vamos relembrar aqui. Bora lá. Bora fazer devagar aqui, pra gente relembrar. Lembra? Aqui eu vou ter que lembrar dos critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11. Tudo isso tem na nossa apostila anterior, tá? Nós vimos tudo isso. Então, olha lá. Lembra lá. O 1, ele é divisor de todos os números naturais. Então, sempre vai começar com 1. O 12 é divisível por 2? É divisível por 2? É divisível por 2. Por quê? Ele é par. Então, se o número é par, ele é divisível por 2. Então, ó. Vamos lá. Eu já tenho 2 divisores. 12 dividido para 1 dá quanto? 12 dividido para 1 dá 12. Vou colocar aqui embaixo a resposta da divisão. 12 dividido para 2, 6. Ok, beleza. Vamos lá. Bora ver por 3. 12 é divisível por 3? Qual é o critério para o número ser divisível por 3? Lembra lá. A soma dos algarismos tem que dar 3, 6 ou 9. Vou pegar o número 12 e vou somar. 1 mais 2, 3. A soma não deu 3? Então, se a soma deu 3, quer dizer que o 12 é divisível por 3. E quanto é 12 dividido para 3? É quanto? 4. Vou colocar aqui embaixo. 4. Tá? Quem é o próximo? É o 4. O 4 é divisível por 12? Lembra lá, o critério para ser divisível por 4. A divisão, ele tem que ser divisível por 2. E a divisão por 2 tem que gerar um número par. Ou seja, tem que ser divisível por 2. É divisível por 2? É divisível por 2. E tem que gerar um número par. Aqui embaixo do 2 tem que ter um número par. Tem um número par aqui? Se tem, aqui vai ter o número 4. Logo, 12 é divisível por 4. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Perceba uma coisa, pessoal. Ó, tá repetindo já aqui. Ou seja, eu pego esses números e vou subir para cá. Nessa mesma ordem, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, 3, 4, 6 e 12. 6 e 12. Entenda uma coisa, pessoal. Esses números aqui, eles andam em pares. Tá? Eles andam em pares, ó. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Tá? Essa aqui é a minha dica para vocês fazerem os divisores. Tudo bem? Vamos ver agora os divisores de 15. Bora lá. Começando, quem é o primeiro divisor? É o número 1. Lembra que o 1 é divisor de todo e qualquer número. Então, 15 dividido para 1, 15. Bora lá. O 15 é divisível por 2? Lembra lá, para ser divisível por 2, o número tem que ser par. O 15 é par? Não, não é par. Então, não é divisível por 2. Pulo 2. Vai pro 3.
O 15 é dividido por 3? É, professor, é dividido por 3 porque é ímpar. Não. Esquece esse negócio de ímpar. Lembra, qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que dar 3, 6 ou 9. Aqui, ó. 1 mais 5, 6. Deu 3, 6 ou 9? Se deu, quer dizer que é divisível por 3. 15 dividido para 3, 5. Ok? Vamos ver o 4. Lembra lá, critério por 4. Tem que ser divisível por 2 e a divisão tem que gerar um número par. É divisível por 2? Não, se não é divisível por 2, não vai ser por 4. Tá? É consequência. Então pula, quem é o próximo? É o 5. Opa, apareceu o 5 aqui embaixo já. Ó. Se apareceu o 5 aqui, já sobe esses números. Vou subir os números. 5 e 15. Pronto. Chegou no 15, pessoal. Lembra que os divisores de um número sempre terminam com o próprio número. Aí, ó, vou casar os pares. 1 vezes 5, 1 vezes 15, 15. 3 vezes 5, 15. Pessoal, assim vocês vão saber se está faltando ou não divisor, tá? Não pode sobrar nenhum. Se sobrar um, você multiplica por ele mesmo e tem que dar o próprio divisor. Beleza? Então agora aqui, pessoal, vamos ver aqui. Quem seria o MDC de quem? De 12 e 15. Quem é o máximo divisor comum? Quem são os divisores comuns aqui? 1 e 1, o 3 e o 3, e só, né? Isso. Então tem 1 e o 3. Quem é o maior? Quem é o maior? É o 3. Então o MDC entre 12 e 15 é 3. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, então quer dizer que quando eu quiser, agora no MDC, eu vou precisar fazer os divisores de cada um? Não, pessoal, não precisa. Assim como o MC, eu tenho uma outra conta que une as duas para eu fazer, tá? Por exemplo, vou tirar o MDC de 12 e 16. 12 e 16. Tá? O que eu vou fazer? Tá, vamos lá. 12 e 16. Vou sair dividindo, vamos lá. Tudo por 2. Dá 6 e dá 8. Tudo por 2. Dá 3 e dá 4. Aqui começa a brincadeira. Eu começo dividindo, começo fatorando aqui como se fosse um MMC. Porém, qual é a diferença da fatoração do MMC para a fatoração do MDC? Que no MMC eu posso dividir só um. Já no MDC eu não posso dividir só um, tenho que dividir os dois ao mesmo tempo. Tá? Tenho que dividir os dois. Ah, professor, mas se não der para dividir os dois? Não divide ninguém. Acaba a conta. Por exemplo, aqui, ó. Tem algum número que divide o 3 e o 4? Tem? Ah, professor, o 2. 4 dividido para 2 é 2. Mas dá para dividir o 3 por 2? Por exemplo. Consigo dividir o 3 por 2? Não, eu teria que repetir o 3 aqui. Tá? Isso se fosse MMC. Como é o MDC, eu não faço isso. Eu só posso dividir se for os 2. Logo, a conta acaba aqui. Se não dá para dividir, eu não divido. O que eu faço? Eu só multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, o MDC entre 12 e 16 é 4. Deu para entender, pessoal?
Entenderam a diferença entre o MDC e o MMC? Então, ó, tá? Então, na hora de dividir, se eu não dividir no MDC, eu tenho que dividir os 2. No MMC, eu divido só 1. Tudo bem? Ah, professor, e como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Você já explicou um exemplo do MMC. Dá um exemplo pra gente do MDC. Você quer um exemplo prático? Então, olha o exemplo aí. João tem uma folha de cartolina retangular, com 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura. Pretende dividir a folha em quadrados com o maior lado possível, sem desperdiçar a cartolina. Qual deve ser a medida em centímetros de cada lado do quadrado? Bom, pessoal, olha para cá. O que a questão falou? Que a gente tem uma cartolina, tá? Onde ela mede 36 centímetros de comprimento e 24 de largura, tá? E eu quero dividir essa cartolina em quadrados, com o maior lado possível, tá? Então, ó, dividir, olha a palavrinha-chave, grifa para mim aí na apostila de vocês. Dividir e maior possível. Dividir, divisor, maior, máximo. Tá? Então, toda vez que vocês pegarem uma questão e der ideia para vocês de divisão e uma divisão maior possível, eu estou falando de MDC. Tá? Então, aí é bem direto, bem simples, pessoal. Então, ó, MDC de quem? 24 e 16, não é isso? Até esqueci já. Desculpa, 34 e 36 e 24. É isso? Isso. Então pronto. Vou tirar o MDC entre 36 e 24. Vem comigo, bora lá. Então, ó, 36 e 24. Lembra que é MDC. Então tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então bora lá. Por 2. 36 por 2, 18. 24 por 2, 12. Ainda dá por 2? Dá por 2. Dá 9 e dá 6. Dá para dividir os 2 por 2? Dá? Dá para dividir o 6 por 2, mas dá para dividir o 9 por 2? Não. Ah, professor, então acabou, não dá mais para dividir por 2? Não, pessoal, calma. Vai pro próximo. Vai pro 3. Dá para dividir os 2 por 3? Ah, professor, dá por 3. Então divide por 3. Pronto. Divide por 3. 9 divide para 3, 3. 6 divide para 3, 2. Tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Não, então acabou aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, o MDC vai ser 12. Tá, agora presta atenção, pessoal. Vamos interpretar a questão, tá? Vamos lá. Bastante atenção agora. O que é o 36 e 24? É o tamanho dos lados. Então, se eu estou trabalhando com o tamanho dos lados, o que é o 12? Vai ser também tamanho dos lados. Tá? Também vai ser o tamanho dos lados. Olha a pergunta. Qual deve ser a medida em centímetros do lado do quadrado? Bom, perguntou medida dos lados. Então, medida dos lados é 12. Tá? Bora responder a pergunta? Qual deve ser a medida em centímetros de cada lado? A medida de cada lado do quadrado deve ser de 12 centímetros. Deu para entender, pessoal? Tá? Então, ó, um outro tipo de questão que pode vir de MDC falando assim, eu quero colocar
eu tenho, por exemplo, eu quero fazer uma cesta básica. Uma cesta, pra quem não sabe, cesta básica é uma cesta que tem comida. Uma cesta básica é uma cesta de comida, onde tem as comidas básicas, arroz, feijão, óleo, essas coisas, tá? Então aqui eu quero fazer várias cestas básicas. Porém, nessas cestas básicas, vem arroz, vem feijão e vem arroz e feijão, por exemplo, tá? Então vamos focar em arroz e feijão. Eu tenho 20 sacos de arroz e 30 sacos de feijão. Qual é a 20 sacos de arroz e 30 sacos de feijão. Qual a quantidade que eu devo colocar nas sacolas para que eu consiga fazer uma quantidade máxima de arroz e feijão? Ou seja, perceba, eu tenho 20 de arroz e 30 de feijão. Então, estou dando a ideia de divisão. Vou pegar essa quantidade e vou dividir em várias cestas básicas. Então, eu estou dando a ideia de divisão. E uma quantidade maior possível. Ou seja, eu tenho que tirar o MDC. Tá, pessoal? Não se preocupe que na nossa apostila tem questões sobre isso aí, tá? Tem umas questãozinhas muito bacaninha. Então, pega nosso material, resolva. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para os seus professores. Manda mensagem para mim, tá? Que eu irei responder vocês. Manda mensagem no WhatsApp. Pode deixar mensagem aqui nos comentários do nosso vídeo, tudo bem? E se você gostou, pessoal, curte nosso vídeo, curte nosso canal, dê uma força aqui pro seu professor, tá? E compartilhe, porque compartilhar conhecimento nunca é demais, tudo bem? Pessoal, então, muitíssimo obrigado, tá? Na próxima aula nós iremos vir com operações com frações, iremos vir falando de frações. Começar um assunto muito importante que é frações, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, até a próxima aula. E você já sabe, se você quer continuar estudando matemática em casa, você está no lugar certo. Porque aqui no Matemática em Alta, o seu aprendizado é elevado.